A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. A leitura diária desta terça-feira tem como tema: a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. O texto bíblico encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados irmãos, vamos refletir sobre a importância da Bíblia Sagrada como a única revelação escrita de Deus para a humanidade. O versículo-chave para a nossa reflexão está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 ao 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e treinar em justiça, para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos considerar, meus irmãos, primeiramente, a natureza da Escritura como revelada neste versículo. Paulo nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega usada para inspirada por Deus é theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Isso significa, meus irmãos, que enquanto a Bíblia foi escrita por homens, eles foram movidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Ao longo das Escrituras, na leitura em que fazemos, vemos repetidamente a autoridade das Escrituras sendo afirmadas, como por exemplo Apocalipse 22, 18 ao 19, que diz: somos advertidos a não acrescentar ou subtrair nada da palavra de Deus. Isso destaca a sacralidade e a autoridade definitiva da Bíblia. Mas por que a Bíblia é tão importante para nós cristãos? Paulo nos fornece a resposta. A Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça. Através da palavra de Deus, a Bíblia, Deus nos ensina a verdade sobre quem Ele é, quem somos e como devemos viver. A Bíblia também nos repreende e corrige quando nos desviamos do caminho de Deus. Além disso, meus irmãos, a Bíblia também nos treina para viver vidas justas e piedosas que agradam a Deus. Em outras palavras, a Bíblia é o manual de Deus para a vida. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, como escreveu o salmista no Salmo 119, verso 105. Ela é a nossa fonte de sabedoria e entendimento, o nosso alimento espiritual e a nossa arma contra as tentações e as mentiras do diabo. Por isso, queridos irmãos, devemos valorizar a Bíblia como a palavra de Deus. Devemos tratar a Bíblia com reverência, com respeito, reconhecendo sua autoridade em nossas vidas. Segundo, devemos dedicar tempo para estudar a Bíblia. Não basta apenas ler a Bíblia, meus irmãos, precisamos meditar nela, se alimentar dela, refletir sobre ela e aplicá-la em nossas vidas. Como Josué, capítulo 1, verso 8, ele nos instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Terceiro, devemos obedecer à palavra de Deus. Não adianta, meus queridos irmãos, apenas conhecer a Bíblia. Precisamos fazer o que ela diz. Tiago 1:22 nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Finalmente, queridos irmãos, devemos compartilhar a Bíblia Sagrada com outras pessoas, como a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade que pode libertar as pessoas do pecado e trazê-las para um relacionamento íntimo com Deus. Portanto, queridos irmãos, temos a responsabilidade de compartilhar essa verdade com os outros. Queridos irmãos, que possamos valorizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a única revelação escrita de Deus para a humanidade e permitir que ela transforme vidas. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa jornada até a volta de Jesus. Amém.